Então, resumindo aqui, ó, relação entre tensão e corrente. Um circuito resistivo, ela é dada pela impedância, né, só de um resistor. Ou seja, a relação entre as amplitudes de tensão e corrente, ela vai ser dada pela resistência elétrica, e a defasagem vai ser zero. Isso implica que qualquer fase que a corrente tenha, a tensão vai ter a mesma e vice-versa. Tá? Agora, no capacitor, né, a gente sabe que a razão entre a tensão pela corrente sempre vai ser dada pela reatância capacitiva. Né, e aqui vem módulo por causa da notação complexa, porque a reatância é negativa. Então, aqui eu tenho a relação entre as amplitudes de tensão e corrente, é dada pela reatância capacitiva, e, para um capacitor, sempre a corrente vai estar adiantada de 90 graus em relação à tensão, né? Então, por isso que aqui vem menos 90 para o capacitor. Tá? Já para o indutor, né, a relação entre tensão e corrente é dada pela impedância aqui num circuito puramente indutivo, que vai ser sempre dada aqui pela reatância indutiva, né? A reatância indutiva que vai governar a relação entre tensão e corrente. E no indutor, a corrente sempre está atrasada de 90 graus em relação à tensão. Então, por isso que aparece esse ângulo aqui de mais 90. Né? Porque vocês têm que lembrar que isso aqui generaliza a relação entre tensão e corrente em qualquer um dos 3 tipos de elementos, quando eu uso a lei de Ohm na forma complexa. V igual a ZI. Então, na hora que eu uso essa forma complexa, por eu estar tratando aqui de sinais senoidais, quando eu me refiro à tensão e corrente, né? A impedância, apesar de a gente estar usando a notação complexa, ela não tem um fasor relacionado a ela, né? Um valor fixo. Então, quando eu uso essa notação, eu estou representando ambos os efeitos aqui, né? Tanto em relação à amplitude de tensão e corrente, quanto de defasagem. E, além disso, né, eu consigo até avaliar o efeito dessas cargas aqui, agora misturadas, igual a gente viu na aula passada, né? Uma resistência em série com a indutância, pode ter a configuração que for, né? Daqui a pouco com um capacitor também. Eu consigo resumir isso tudo numa impedância equivalente, fazendo associação entre essas impedâncias. Basicamente é usar a mesma regra lá que a gente viu na corrente contínua para associação de resistências, né? Aqui para as impedâncias em série eu somo. A cada 2 a 2 impedâncias em paralelo eu faço multiplicação sobre a soma, né? Então eu consigo com um único termo aqui, né, por ele estar na forma complexa, com esse único termo da impedância, eu estou conseguindo dizer a relação entre tensão e corrente, tanto a relação entre módulos, quanto a relação entre as fases desses sinais. E daí esses conceitos, eles têm a ter relação, né, porque, olha só, potência ativa é a potência dissipada pela resistência elétrica. Né, porque a potência ativa, na hora que você pega lá, o P é igual a VI cosseno φ. Né? Vocês viram lá na aula anterior que eu mostrei para vocês. Na hora que eu faço esse cosseno φ, eu estou pegando sempre aqui tensão e corrente ativas, né? Tensão e corrente em fase. Isso aqui simboliza a quantidade de energia que realmente realiza trabalho no seu sistema. Tá? Como tensão e corrente estão sempre em fase na resistência elétrica, né? Então, você sempre na resistência elétrica vai ter uma potência positiva. Tá? Então, essa potência ativa está medindo exatamente essa energia aqui, né, que é dissipada na forma de trabalho, né? Que é dissipada na forma de calor, né? Que é a energia que realiza trabalho. Fica melhor assim. Tá? Então, é a potência dissipada pelas resistências. Vocês estão vendo que já na resistência não há troca nenhuma de energia. Esses 2 elementos aqui que fazem troca de energia. Capacitor e indutor. Né? Por quê? Porque tensão e corrente estão defasadas de 90 graus. Estão em quadratura. Tá? Então, a potência aqui já nos elementos indutivo, capacitivo, né? Potência reativa, VI seno φ. Tá? Vocês vão ver que agora, como tensão e corrente, eles não estão mais em fase, estão assim em quadratura, a gente vai ter aquela potência pulsativa, assim, ó.
né? Aquela potência pulsativa. Então, a potência média disso aqui, que seria a quantidade de energia que é transformada em calor, é zero, né? O elemento, ele não dissipa energia, ele sempre armazena a energia, que é a área sob essa curva, e devolve a energia que ele armazenou, né? Armazena e devolve, tá? A diferença é que o capacitor vai armazenar energia na forma de campo elétrico e o indutor na forma de campo magnético, tá? Então, na hora que eu faço VI seno φ, eu estou pegando aqui sempre a tensão e corrente em quadratura, tá? Então, isso aqui está avaliando a quantidade de energia que é trocada, tá? Para diferenciar, né, tudo eu estou falando de potência, a potência ativa, a unidade dela é watts, a reativa é em volt-ampere reativo, e eu tenho a última potência, que é a aparente, né, que seria a soma vetorial entre essas duas, né, potência ativa e reativa. Então, ela é simplesmente VI, e também, quando você analisa lá o triângulo de potência, aqui tem um ângulo de defasagem φ, né, ela também, aqui P, Q, S, também pode ser dada pela hipotenusa desse triângulo aqui, né? S também é igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Para generalizar, você vai usar o ângulo de defasagem da impedância, que pode ser uma associação de elementos, né? Igual aqui agora, né? Igual no circuito da aula anterior, só para arrumar um espacinho para escolher. Vocês viram que na hora que eu fiz lá o equivalente entre o resistor e o indutor, a gente chega numa impedância aqui dos dois, ó. Né? A gente pode ter esse símbolo aqui, ó, um retângulozinho, né? E aí esse símbolo aqui, na aula passada, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas, por exemplo, aqui pode ter uma impedância Z igual a 2, não sei, 20 mais J 35. Eu já estou te dando a impedância, né? Eu nem preciso saber, na verdade, o que estava associado para chegar naquela impedância ali, né? Se era paralelo, se é... Agora, eu sei, com essa informação aqui, muita coisa, né? Com esse ângulo, com essa informação da impedância, eu consigo achar φ. E φ aqui, ó, eu já sei como a parte imaginária ela é positiva, φ está entre 0 e 90 graus. Então, eu sei que esse circuito aqui, ele tem um comportamento indutivo. Eu sei que tensão, eu sei que corrente vai estar atrasada em relação à tensão, né? Então, eu sei até a quantidade de energia que foi realmente aproveitada para a produção de trabalho, né? Porque cosseno φ é o fator de potência. Então, a impedância que vai ditar as regras do jogo aqui.